Como vão todos? Queria agradecer aqui o convite para iniciar esse curso de eletrocardiograma da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia. Agradeço aqui na presença do nome da Júlia Bertasso, que é presidente da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia, e de toda a sua diretoria e de todos os participantes. É uma honra para mim ter sido convidado mais um ano, já muito mais de 10 anos que eu dou aula desse curso de eletrocardiograma, e hoje eu tive a honra de iniciar, então, com a aula de anatomia e eletrofisiologia no eletrocardiograma. Meu nome é Rogério Krakauer, eu sou chefe do serviço de ecocardiografia da Santa Casa de São Paulo, do pronto-socorro também, da emergência, e tenho a honra de ser o orientador também da Liga de Cardiologia da Santa Casa. O eletrocardiograma inicia lá no final do século XIX, no ano de 1887, com alguns pesquisadores, culminando com o mais famoso, Whitehaven, que foi um pesquisador que usou um galvanômetro, como vocês estão vendo aí. Ele utilizava o galvanômetro enorme desses para conseguir registrar o potencial elétrico do coração, e hoje também vocês conhecem já em iPhone ou devices muito pequenos que conseguem fazer o registro eletrocardiográfico com um avanço enorme, mas se vocês forem comparar os traçados anteriores com os traçados atuais, não diferem em demasia. Bom, então o que é esse galvanômetro que o Oitava desenvolveu? Ele é um instrumento que sempre foi utilizado para detectar e para medir as correntes elétricas de baixa intensidade através de um dispositivo mecânico que é posto em movimento. Então, podemos colocar um eletrodo no fluido extracelular, o outro eletrodo na membrana celular, com o potencial intracelular aqui, e vocês vão medir o potencial de repouso e o potencial de despolarização, que eu já vou explicar melhor. É muito importante esse conhecimento da fisiologia e da anatomia do coração para a compreensão do eletrocardiograma. Então, esse galvanômetro pega pequenas diferenças de potencial na superfície do corpo que refletem a atividade elétrica do coração. E essa atividade nasce num marca-passo, que a gente chama, que é o nó sinusal, se propaga pelo sistema de condução elétrico do coração, sistema His-Purkinje, e depois atinge o miócito, o miocárdio mesmo em si, que tem a necessidade e consegue contrair a partir desse estímulo elétrico. Vejam aqui como o potencial de ação ele consegue se movimentar aqui, o potencial de ação de membrana em repouso, né? Então, o potencial da membrana em repouso é um potencial negativo de aproximadamente menos 90 milivolts nas células musculares contráteis. Como que esse potencial, então, ocorre? As, Vocês precisam lembrar muito bem do seguinte: as células, a membrana celular tem canais de potássio, e esses canais são muito permeáveis ao potássio. O potássio consegue se movimentar facilmente num gradiente transmembrana. Então, o gradiente é onde tem mais potássio para onde tem menos potássio. Vocês lembram que a célula é um ambiente que é repleto de potássio. Potássio intracelular dá em torno de 140 miliequivalentes, mais ou menos, diferente do líquido extracelular do plasma, que tem 5, mais ou menos, miliequivalentes de potássio. Então, ocorre um gradiente natural do intra para o extracelular. E quando esse potássio sai de dentro da célula para o meio extracelular, o meio intracelular se torna um pouco mais negativo, e é essa negatividade que é o potencial de repouso, mas eu ainda vou explicar melhor isso. Depois, existe o potencial chamado potencial limiar. Esse potencial limiar é um potencial específico que, quando atingido, promove a abertura de canais rápidos de sódio e a célula acaba se despolarizando e ficando o meio intracelular, que estava bem negativo, ele fica
extremamente positivo. E com isso ocorre o potencial de membrana. Então vejam aqui, eu expliquei, nós temos três tipos maiores de células. Células marca-passo, que é as células do nó sinusal, as células de citocondução do sistema elétrico do coração, que vai dos feixes internodais, os feixes de Bachmann, o nó atrioventricular, os feixes de His-Purkinje. E depois nós temos o terceiro tipo de célula, que são as células contráteis propriamente dita do miocárdio. Essa aqui é uma representação do potencial transmembrana das células do nó sinusal, e esse aqui é o que nós vamos estudar um pouquinho melhor, que são das células musculares contráteis. Então vejam aqui a fase de potencial transmembrana, em que o potássio está saindo, fase 0, fase 1, fase 2, 3 e 4, que nós vamos estudar a seguir. Então vejam só, essa fase de potencial transmembrana é quando o potássio que estava no extracelular, ele entra de novo para dentro da célula e aí começa a ter novamente um gradiente natural, de dentro para fora. Então a célula que estava bem negativa aqui, menos 90, ela começa a ficar menos negativa. Então ela vai para menos 85, menos 80, menos 70, atingindo esse potencial limiar. Nesse momento em que ele atinge o potencial limiar, acabou o potencial de repouso, abrem-se canais de sódio rápido, esse sódio entra para dentro da célula, fazendo que a célula fique muito positiva no seu meio intracelular. No momento em que isso acontece, esse gradiente no final vai diminuindo, porque a célula ficou muito positiva, e esse potencial que começa a diminuir é chamado fase 1. Depois, nessa fase 1, começa não só a entrar o sódio, como o cálcio. E essa fase do cálcio intracelular é a fase de contração da musculatura. Vocês lembram que toda musculatura tem as fibras da actina e miosina que deslizam uma na outra e elas conseguem fazer esse movimento de deslize, de contração, por um excesso de cálcio, tanto no meio intracelular, como o cálcio que vem do sarcoplasma guardado ali dentro das células do coração. Nesse momento da fase 2, a fase do platô, você observa então a entrada do cálcio e a saída do potássio. Como eles têm o mesmo valor iônico, então não tem movimentação de potencial. Aí o sódio começa a sair de dentro da célula para o meio extracelular e a célula vai começar a ficar mais negativa. E ao final dessa saída do potássio, começa a funcionar então a bomba de sódio e potássio. O que faz ela? Ela tira o sódio de dentro, que tinha entrado aqui na fase 0, para fora, e pega o potássio que saiu aqui na fase 3 e põe de volta para dentro, formando então um potencial de repouso transmembrana, que, novamente, o potássio fica mais intracelular e por isso ele começa a ficar de novo aqui um pouquinho mais positivo, quando ele começa a sair pelo gradiente natural do potássio e atinge de novo o potencial de ação. Então vamos ver isso num vídeo. Então, primeira fase 0, entrada de sódio muito rápido pelos canais especializados de sódio. Aí para de entrar sódio, o potencial cai um pouquinho aqui e o potássio começa a sair da célula para fora. Com a entrada do sódio, cálcio, saída do potássio, fica um platô sem modificação grande do potencial transmembrana. Aí o sódio potássio começa a sair rapidamente da célula, negativando rapidamente o meio intracelular, e depois a célula atinge esse potencial de repouso e a bomba de sódio e potássio põe o potássio de volta para dentro e tira o sódio, mantendo a primeira fase, que é a fase do período refratário absoluto. Depois esse potencial começa a se elevar um pouquinho, que é o período refratário relativo, onde já se pode ter o próximo potencial de ação. Bom, outro conceito muito importante são os gap junctions, ou junção de hiato, ou também chamado de nexos, que são essas partículas cilíndricas amarelas aqui que juntam as células dos miócitos contráteis um com o outro.
Então, ocorre uma despolarização transmembrana e essa despolarização ela é passada de célula para célula, de modo que a corrente elétrica pode ser passada através do músculo por músculo. Vocês sabem que isso é muito importante porque tem situações patológicas de bloqueios do sistema de condução, bloqueio de ramo direito, de ramo esquerdo, e nesse momento o sistema elétrico tem que funcionar, porque a célula continua contraindo, mas o estímulo elétrico passa um pouco mais lentamente através das gap junctions. Então vejam aqui num outro filme a anatomia do sistema de condução elétrico. Vocês vão ver aqui o nócito, está aqui em cima, já próximo da veia cava superior. E notem que a veia cava superior é posterior ao coração. Então o nó sinusal ele está lá atrás no coração. Aí decorrem os feixes internodais, os feixes de Bachmann, e o estímulo passa por um ato ventricular que já é um pouco mais anteriorizado. Mas depois ele é passado para o feixe de His e para o ramo direito, o ramo esquerdo e os feixes de Purkinje que estão bem mais anteriores. Então veja que o estímulo elétrico vem de trás para frente. Ele vem de cima para baixo, ele vem do átrio direito para o ventrículo esquerdo, então da direita para a esquerda. Aqui vocês podem ver a representação do sistema elétrico do coração, onde é formado a despolarização do nó sinusal com a despolarização do átrio, logo em seguida formando a onda P. Depois disso, nós vamos ter um período que é o intervalo PR, muito importante, que faz parte da propriedade eletrológica do sistema de condução, dá uma atrasada para que haja contração do átrio separada do ventrículo. Depois existe a despolarização do ventrículo esquerdo em três fases, a onda Q, que é a despolarização do septo, o R, a despolarização do músculo ventricular até o ápex, depois a onda S, que é a despolarização das bases do músculo cardíaco. Ao final da despolarização, então, ocorre a repolarização, que também é positiva, chamada onda T, porque ela ocorre na mesma sequência da despolarização, ou seja, primeiro o septo, depois paredes dos ventrículos e, por fim, as bases do ventrículo esquerdo, por isso que a onda T é positiva, assim como é o QRS nas derivações em que a gente consegue enxergar o estímulo vindo. Bem, as células de marca-passo principal é a célula do nó sinoatrial ou sinusal. Ela tem uma frequência cardíaca inerente de 60 a 100 batimentos por minuto. Se ela falhar, o nó AV pode assumir com uma frequência mais ou menos entre 40 e 60 batimentos por minuto. E se ele falhar, os feixes de Hins-Purkinje ou os ramos também podem assumir com uma frequência de 20 a 40 batimentos por minuto. Mas no indivíduo normal, o ritmo é sinusal porque é gerado no nosso sinusal e tem esta frequência cardíaca. O eletrocardiograma nada mais é do que 12 câmeras observando o mesmo evento. Qual é o evento? O evento é esse evento da despolarização, que vai do átrio direito posterior até o ventrículo esquerdo, que é mais anterior, e para a esquerda. Então, se você olhar esse movimento com uma câmera que está atrás, você vai ver o estímulo indo embora, portanto, a onda fica negativa. Se você olhar de uma câmera que está na frente, então você vai ver esse evento vindo em direção à câmera, ele gera uma onda positiva. Então, cada derivação é uma câmera que examina o mesmo evento cardíaco. Então, nós temos que aprender o que são vetores. Os vetores são registros eletrocardiográficos de uma carga iônica, que eu já expliquei para vocês, que ela viaja numa direção específica. Ela viaja de trás para frente, ou seja, do lado átrio direito, no nó sinoatrial até o ventrículo esquerdo. Ela viaja de cima para baixo, porque ela vai do átrio para o ventrículo, e ela viaja da direita para a esquerda, porque o átrio direito está à direita, o ventrículo esquerdo à esquerda. Muito bem.
Cada vetor é uma câmera. Então, vocês estão vendo aqui, uma câmera em AVF. E ele está vendo, quando ele vê esse registro iônico, né, caminhando, ele vai ver aqui, vindo para cá é positivo, vindo para cá é positivo, mas quando ele vem para lá e o estímulo está vindo ao contrário, nós vamos ver então uma carga negativa em AVR. E assim nós vamos montando o nosso eletrocardiograma. Todo vetor, vocês aprenderam já isso lá na escola, no cursinho, é, ele tem uma direção, ele tem uma intensidade e tem uma duração. E por isso que você tem, então, ondas R amplas, ondas R menores, então isso é questão de intensidade, o QRS para cima ou para baixo, a direção, e tem uma duração que é o tempo. Existe QRS largo e QRS estreito. Todos eles representados em vetores. Então vejam vocês aqui. Eu tenho um vetor final aqui resultante, que é esse vetor aqui que eu estou apontando no meio. Quando eu olho nesta câmera, eu estou vendo uma onda que é positiva, porque ela vem em direção à minha câmera que está na ponta do X. Eu vejo essa intensidade e a duração depende da frequência. Quando esse mesmo vetor é transcrito nessa abscissa aqui no eixo Y, ele vai ter essa intensidade, porque ele está vindo aqui, ele vai vir positivo aqui também, e a sua duração. E assim, a gente vai conseguir ver o estímulo elétrico vindo, sendo observado em várias derivações. Vejam aqui, esse preto são as derivações. O estímulo elétrico é esse aqui, uma onda de despolarização. Então vamos observar aqui que é mais fácil. A despolarização está vindo em direção a essa derivação ou a essa câmera. Então, ele vai fazer uma onda positiva. Nessa derivação aqui, essa câmera está vendo essa onda para a direita. Então, ele está vindo uma onda negativa, está se afastando desse. E, sucessivamente, vocês vejam esse daqui que está perpendicular, ele vai ver uma onda positiva e uma onda negativa, o chamado isoelétrico. Por quê? Porque a onda vem, passa por ele, se aproxima num primeiro momento positivo e depois ela se afasta num segundo momento e ela fica negativa. Os vetores mais importantes são os vetores ventriculares. A gente pode analisar os vetores tanto da onda P, do QRS, quanto da onda T, mas o mais importante é o vetor final, o vetor do ventrículo esquerdo. Vocês vejam que o ventrículo esquerdo ele despolariza primeiro no septo, que é esse vetor pequenininho, que corresponde a onda Q do QRS. Em seguida, ele despolariza toda a massa ventricular esquerda, por isso que ele tem uma intensidade desse tamanho, nessa direção. Então, vocês vejam que a onda Q vai numa direção contrária da onda da onda R, que é esse número 2. E, no final, ele tem a onda S, que é a despolarização da base do ventrículo esquerdo. O vetor final é o vetor chamado de resultante. Vou voltar aqui, como este vetor número 2, que é da despolarização da massa do ventrículo esquerdo, é muito maior que o vetor da despolarização do septo, que o vetor da despolarização da base, a resultante da somatória desses três vetores é um vetor positivo, que vem de cima para baixo, como eu falei, da direita para a esquerda, e de trás para frente, porque o nosso sinusal está atrás, o ventrículo está na frente. Então, esse é o septo, é a primeira a despolarizar, depois a parede toda do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito também, e depois, ao final, as bases ventriculares, que são essas partes aqui de cima, que têm vetores muito pequenos. Então, a anatomia do sistema elétrico de condução se dá pelo nó sinusal, os três feixes internodais, o 3, o 4 e o 5, o feixe de Bachmann, que conduz do átrio direito para o átrio esquerdo, depois o nó atrioventricular, depois o feixe de Higgs, os ramos direito e o ramo esquerdo, que vem para cá. O ramo esquerdo se subdivide nos fascículos anterior superior e no fascículo posterior, e
no final, o sistema das fibras de Purkinje, que estão em contato direto com o miócito. Todo esse estímulo elétrico é muito rápido, porque esse sistema ele é próprio para a condução da eletricidade, vai ocorrendo toda aquela despolarização elétrica que eu mostrei através do potencial de gradiente transmembrana dos íons sódio, potássio e cálcio, até que, ao atingir o músculo contrai. Outra coisa importante desse slide aqui é que vocês podem ver que existe, então, também um feixe para o átrio esquerdo, e o do átrio direito são praticamente simultâneos. Então, vamos dizer que metade da onda P tem a ver com o átrio direito, outra metade com o átrio esquerdo. E o ventrículo direito, por que que ele não aparece? A gente só fala do ventrículo esquerdo. Porque a massa ventricular esquerda é 4 vezes maior, às vezes, do que a do ventrículo direito, é muito maior. Então, praticamente, todo o eletrocardiograma do ventrículo esquerdo vai se sobrepor ao do direito. Agora, quando há aumento do ventrículo direito, hipertrofia do ventrículo direito, aí essa massa começa a aumentar e aí no eletrocardiograma de repouso a gente já consegue ver vetores do ventrículo direito. Então a onda P nasce do nó sinusal, ela corresponde à despolarização dos átrios, tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo. O complexo QRS é a despolarização dos ventrículos, composto pela onda Q no septo, o R no músculo e o S nas bases. E depois que acabou de despolarizar, o coração tem que repolarizar, que é aquele momento em que o potássio sai mais da célula, onde o potencial transmembrana volta a ficar totalmente negativo no potencial de repouso, chamado de repolarização. Então, bom, o que que são essas derivações? As derivações são as câmeras que examinam essa corrente elétrica do coração. E a gente pode colocar essas derivações em vários locais do nosso corpo. Então, nós temos, hoje em dia, 12 derivações. O eletrocardiograma do oitavo tinha só 3 derivações. Depois, eles foram sendo complementados por outros cientistas, e até que no começo aí, do século XX, ele chegou nessas 12 derivações. As derivações bipolares periféricas, que são, junto com as derivações periféricas aumentadas, chamadas as derivações do plano frontal, que é esse plano da frente, e as derivações torácicas, ou as derivações precordiais, que são a do plano horizontal. Então, a somatória de todas essas derivações, as 12 derivações, a gente vai ter a formação da famosa rosa dos ventos, não é? Essas derivações são, cada uma delas, tem 2 polos, um polo positivo e um polo negativo, polo positivo e um polo negativo. As derivações precordiais também têm um polo positivo e negativo, só que o polo positivo está na parede do tórax e o polo negativo está nos eletrodos dos braços e da perna esquerda. O eixo elétrico normal é de -30 até uns 100, 110 graus. Se tiver desvio de eixo para a direita, é porque o resultante do QRS veio para até 180, ou se tiver um desvio de eixo para a esquerda, é entre -30 e -90, e o desvio extremo do eixo é quando está entre -90 e -180, e isso vai ser abordado nas aulas seguintes. Então, voltemos aqui um pouco para o triângulo de Hightower. O triângulo de Hightower, ele é formado por as 3 derivações iniciais do Hightower. Você coloca um eletrodo no braço esquerdo, left atrium, o outro eletrodo no braço direito, que é o right atrium, e o outro eletrodo na perna esquerda. A perna direita, ela é como se fosse utilizada como terra para evitar problemas e tal, tanto que no galvanômetro de oitava ele colocava a perna direita dentro de solução salina. Então, e o eletrodo fica na perna esquerda. Então, quando a corrente elétrica passa do braço direito para o braço esquerdo, nós vamos formar a derivação D1, sendo positivo no braço esquerdo e negativo no braço direito. Então, quando eu olho em D1,
eu vou ver a corrente elétrica fazer isso. Uma onda P positiva, um QRS positivo e uma onda T que tecnicamente também seria positiva. Bom, quando o estímulo elétrico vai do braço esquerdo, left arm, para a perna esquerda, left leg, então, nesse sentido, negativo aqui, positivo aqui, então o estímulo vem para cá, nós vamos ver a derivação D3. Quando o estímulo vai do braço direito para a perna esquerda, nós vamos ver, então, a derivação D2. Esse é o triângulo de oitavo inicial. Então, a derivação D1, D2 e D3. Se eu colocar nessa representação D1, D2 e D3 e jogar todas elas para o centro, eu pego essa reta, ponho aqui, pego essa reta, ponho aqui e essa reta aqui, eu transformo no sistema de referência axial, que é o começo da roda dos ventos. E aqui a gente começa a colocar graus. Então, 0 grau é a derivação D1, 60 graus a derivação D2 e 120 graus a derivação D3. Depois, então, foi incluídas as derivações aumentadas periféricas no braço direito, AVR, right, no braço esquerdo, AVL, left, e na perna esquerda, AVF, que é foot. E o AVL no eixo de menos 30 graus, o AVR no eixo de menos 150 graus e o AVF no eixo de 90 graus. Então a gente vai assim, praticamente completa então a rosa dos ventos. Aí, mais ainda para frente, as derivações horizontais, ou as derivações pré-cordiais, e utiliza então os eletrodos como indiferente, e os eletrodos positivos ficam no tórax de V1 a V6, colocados dessa forma, num plano horizontal torácico, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então veja só, o estímulo elétrico aqui, quando eu estou olhando em V6, o estímulo está vindo em direção a V6. Vejam a ponta do coração indo para a parte lateral do tórax. Então, se ela está indo para cá, ela fica positiva. Quando eu olho deste derivação, que está vendo o estímulo indo para lá, ele vê como o estímulo fugindo. Então, V1, V2 costuma ter um QRS negativo, porque o estímulo elétrico está indo em direção à parede lateral do tórax. Mas vejam que a onda P continua positiva, porque ele está vindo posterior para anterior, do átrio direito, que está aqui na ponta da seta, para o átrio esquerdo. Por isso que a onda P fica positiva aqui. Muito bem. Então, nós devemos colocar um eletrodo no braço esquerdo, o amarelo, o eletrodo do braço direito, o vermelho, o eletrodo da perna esquerda, o verde, e o eletrodo da perna direita, o preto, que é o eletrodo indiferente, que a gente chama. E nas precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6, dispostas desta forma aqui, que a gente consegue ver bem o quarto espaço intercostal, o quinto ou o sexto espaço intercostal, de V1 a V6, mas nós temos também as derivações direitas. A gente pode colocar, que é o externo, V1R, V2R, V3R, V4R, V5R, V6R, que é disposto da mesma forma do que de V1 a V6, mas para o lado direito do tórax. E a gente ainda tem as derivações posteriores, que é V7, V8 e V9, que é para ver a parte posterior do coração. Ele deve ser colocado dessa forma: quarto espaço intercostal direito e esquerdo, entre V2 e V4, quinto ou sexto espaço intercostal, se a pessoa for brevilíneo, quinto espaço, longilíneo, sexto espaço, V5 e V6. E aqui, então, para finalizar, nós temos um eletrocardiograma normal que foi gerado a partir do potencial de ação transmembrana, através das derivações, das 12 derivações, são 12 câmeras, e que transformam esse potencial de ação em vetores matemáticos eletrocardiográficos, que têm uma intensidade, que têm uma duração e que têm um sentido, que é o eixo elétrico do coração, que vocês vão aprender mais para frente. Vocês vejam que aqui em D1 é isoelétrico, em D2 ele é positivo, em D3 ele é positivo, AVR ele é negativo, AVL é negativo e AVF é positivo. Com essas QRS para cima e para baixo, a gente consegue
descobrir no eixo do plano frontal o vetor resultante da despolarização do ventrículo esquerdo. E isso diz se o coração tem alguma doença ou não, é um dos sinais de doença. Então, eu quero agradecer muito, é assim que a gente termina essa primeira aula de apresentação, mostrando a anatomia e a eletrofisiologia do eletrocardiograma. Muito obrigado e obrigado pela atenção de vocês.